Aleluia. Pega a palavra do Senhor, pega a sua Bíblia e vamos declarar juntos. Aleluia, aleluia. Diga assim comigo: essa é a palavra de Deus, fiel e infalível. Ela é poderosa, ela é eficaz, ela é capaz de transformar a minha vida. Aleluia. Por ela eu estou sendo iluminado. E a minha vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Obrigado, queridos. Aleluia. Aleluia. Que manhã poderosa. Aleluia. Você crê, queridos, que Deus está fazendo algo novo nessa manhã, nesse dia? Aleluia, porque a palavra dele diz que ele está fazendo algo novo. Diz assim, em Isaías 43, 19, diz o seguinte: eis que estou fazendo uma coisa nova. Aleluia. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso, que ele está fazendo algo novo, uma coisa nova? Se a palavra de Deus está dizendo, é porque é verdade. Aleluia. Eis que estou fazendo uma coisa nova, que está surgindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aleluia. Sabe, é algo poderoso. Rios em um deserto, aonde tem uma terra seca, Deus pode colocar ali um manancial. Aleluia. Para a sua vida, para a sua casa, no seu lar, na sua família. Aquilo que parecia ser impossível, hoje você pode ver a realidade como algo realizado, como mais que um troféu. Amém? Aleluia. Queridos, nós não podemos esquecer das profecias do Senhor. Nós recebemos tanta palavra no tempo em que o Senhor vem falando conosco, que chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Aleluia. E nós não podemos esquecer isso que Deus falou conosco, do ano da década da colheita. E muitas vezes, nós, por não vermos algo realizado prontamente, nós esquecemos. Porque nós queremos ver algo como se fosse num micro-ondas, e que se apertou ali, o pratinho começa a rodar ali, e já está pronto em segundos ou em minutos, e a gente vai esquecendo as coisas. Mas nós podemos, nessa manhã, no Deus que tudo pode fazer e realizar, agarrarmos que chegou mesmo, chegou. E não esquecer daquilo que foi dito, o tempo de todas as profecias se cumprirem. Quais foram as profecias? As profecias da palavra, as profecias, aquilo que você recebeu sobre sua casa, que valor você deu, quanto você declarou sobre aquilo, para aquilo que se tornasse realidade em sua casa. Sabe, essa semana eu fiz uma carta para as mulheres, mas os homens também podem receber essa carta, amém? E eu coloquei lá na minha rede social, mas na realidade eu estava fazendo para mim mesma aquela carta, que dizia em Filipenses 3,13, eu gostaria que você abrisse lá para a palavra do Senhor, lá em Filipenses 3,13. Aleluia. E o pastor colocou aqui o tablet dele, mas eu não vou saber como funcionar, porque eu esqueci mesmo, irmãos, o meu óculos, né? Então, eu fico com dificuldade para enxergar. Mas vai funcionar, vai dar certo. Aleluia. Então, abra lá a palavra de Deus em Filipenses 3,13 e vamos ver o que Deus diz. Não o que eu tenha já recebido, ou o que eu tenha já obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Aí o versículo 14 diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. O apóstolo Paulo estava dizendo que ele prosseguia para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele não estava paralisando, ele não estava, por não ver algo de imediato ali na vista dele, mas ele estava prosseguindo.
Ele estava dando continuidade ao que Deus o chamou para ele fazer, para ele realizar como propósito de Deus na vida dele. Amém? E no texto que eu li, eu acho que eu anotei errado, mas diz assim, esquecendo-me, o pastor vai me ajudar aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Aleluia. Ele estava colocando nele a visão daquilo que Deus tem para a vida dele mais à frente. Ele estava colocando a visão a vida dele no autor e consumador da fé, naquele que tudo pode fazer e realizar. E ele esquecia das coisas que para trás ficaram. Porque ele teve um passado, outrora, ruim. Porque ele era um perseguidor. Já pensou se ele estivesse com a mente dele de que ele era um perseguidor? Ai, mas eu fui um perseguidor. Eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Como que ele ia avançar? Como que o apóstolo ia adiante se ele estava com a mente das coisas do passado? A mente com as coisas que para trás ficaram, a mente com as coisas para trás que foram passadas. Se ele ficasse apenas recordando o passado dele, ele não tinha avançado para as coisas sobrenatural que Deus tinha para a vida dele. Aleluia. Eu consenti na morte de Estevão. Já pensou se ele tivesse também ficado pensando, fui eu que consenti na morte de Estevão. Mas ele pegava algo, ele dizia assim, prossigo para o alvo, prossigo adiante, sigo em frente, corro a minha carreira com aquilo que Deus tem para a minha vida, porque é algo maior e algo mais excelente. Aleluia, aleluia. Ele não ficou a choromingar ou cantar as churumelas da vida, porque algo não deu certo, porque algo não aconteceu. E sabe, às vezes a gente se prende ao passado porque algo não aconteceu da forma como nós programamos, ou não aconteceu da forma como nós imaginávamos que seria. Aleluia. Ou a venda que você não fez, porque você era aquela venda máxima que você não trabalharia mais o ano de 2025. Ou algo ainda sobrenaturalmente que era impossível, você ficou com aquilo, agarrou-se aquilo e não aconteceu, e você começou a desanimar, e você começou a retroceder, e você começou a ir e olhar para o seu passado, e olhar para o seu passado, e olhando só para trás, e você foi mais, e cada vez mais você foi distanciando daquilo que Deus tinha para a sua vida. Você foi ficando distante, porque as promessas elas estavam lá, com letras grandes diante de você. Prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo, prossigo para algo à frente que Deus tem maior, grande e extraordinário. Aleluia. Mas a tendência nossa, queridos irmãos, é olhar e querer já pegar em algo, é querer manusear em algo, apalpar, mas a fé não fala disso. A fé fala de coisas que você não está vendo com esses olhos físicos naturais. A fé fala para nós agarrarmos algo que está no reino invisível, mas que existe. Aleluia, aleluia, glória a Deus. E sabe, queridos, e de tantas coisas que eu fui passando, eu comecei a ficar, mas isso não deu certo. E eu comecei a ver, e aquilo começou a me entristecer. E muitas vezes eu vim aqui para a igreja, e tendo que sorrir para as pessoas. Porque muitas vezes eu via assim, mas meu coração está querendo desanimar, eu estou desanimado. Mas Deus não quer isso para a minha vida, Deus tem algo maior. Aleluia. E eu comecei a ver, mas eu já passei por tantas essas coisas lá atrás. Lá quando eu morava em Campina Grande, eu já havia passado por tantas essas coisas. E agora eu estou, depois de ter corrido bastante, estar avançando, voltar a essas coisas tudo novamente. A mente da gente, ela quer conjecturar e ela quer deixar a gente paralisada. E sabe, o diabo, ele quer isso, porque se ele encontra aonde você está, o que você está pensando, e ele vai jogando mais, e ele vai se tornando o seu aliado, e você vai se tornando aliado ao diabo. Quando deixamos a mente estar paralisada em algo negativo.
E muitas vezes nós não devíamos nem falar, porque quando nós falamos, nós estamos montando a nossa própria derrota. Quando nós falamos algo que não sucedeu, algo não negativo, eu acho que não vai funcionar, acho que isso vai assim, acho que vai ser desse jeito, eu estou colocando a fé em algo negativo, e aquele negativo vai se tornar uma realidade para você, uma fé negativa, para te destruir, para te derrotar. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos colocar o nosso alvo, os nossos olhos postos naquele que pode todas as coisas. Aleluia. Prosseguir. Prosseguir não é retroceder. Prosseguir está dizendo que você vai adiante. Prosseguir está dizendo que você avança. Prosseguir está dizendo que você tem um objetivo a alcançar. Aleluia. Aleluia. Sabe, numa pista de atletismo, aquele que está correndo, ele corre num passo, ritmado, porque ele sabe, eu estou próximo da linha de chegada, eu estou próximo de concluir essa carreira, eu estou próximo de alcançar. E mesmo que ele tenha que passar um bastão, e mesmo que ele tenha que passar o bastão para o outro que vai pegar e vai adiante, ele não vai ficar olhando para trás se o outro está vindo. Será que está vindo? Será que está vindo? Será que está vindo? Não, ele vai passar e sabe que vai correr, que o outro vai dar continuidade àquilo. Aleluia. Talvez você diga, mas eu estou sozinho, não tem ninguém para me passar bastão, não tem ninguém para me impulsionar. Mas sabe, o Espírito e a palavra te impulsionam nessa manhã. O Espírito e a palavra vai nos levar no lugar desejado. Aleluia. E você vai entrar em 2025 já pronto. Não é para chegar o dia 31 ainda e esperar. O pastor tem uma palavra. Tem sim, mas a palavra vai juntar-se ao seu espírito fortalecido. Aleluia. Um espírito que já está crendo, um espírito que já está vendo, um espírito que já está agarrado às promessas. Aleluia. Você não vai esperar para o dia 31 qual é a palavra e depois ela ficar esquecida. Mas a palavra é para ser agarrada, falada e dita todos os dias. Aleluia. Abra em Provérbios 4:20. Olha, tem um aqui com a letra maior, né? Apareceu aqui. Glória a Deus. Você que tem que ficar empolgado com essa palavra. Aleluia. Aleluia. Diz o seguinte: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acham e saúde para o seu corpo. Aleluia. Atenta para as minhas palavras. Atenta nessa manhã, filho amado. Atenta para as palavras que estão sendo ditas. Atenta para as palavras do Senhor todos os dias. Aleluia. Como você faz com seu filho, aqueles que têm filho, você está sempre admoestando, você está sempre aconselhando. Não é porque ele vai fazer algo errado, mas você está já prevenindo, trazendo ele para o caminho certo, colocando na direção certa, colocando ele para ver as veredas do caminho correto, da obediência, que vai trazer paz, que vai trazer benefício para ele. Então Deus faz conosco. Vem para a obediência, vem para o caminho do crescimento, vem para o caminho que vai te levar no lugar que você deseja, vem para o caminho que te vai trazer prosperidade, vem para o caminho que te vai elevar a outros lugares, que vai fazer com que você corra como os pés, como os das costas, aleluia, que vai te levar para que você corra com a água da palavra, que vai te levar para que você corra com o Espírito, aleluia. Aleluia. Mas se eu me distanciar dela, cada vez mais eu vou ficar desanimado. Eu vou ficar, vou me arrefecer na fé. Eu vou esfriar naquilo que Deus tem para a minha vida. Porque a fé vai me impulsionar para algo que está dentro de mim. Aleluia. E se não houver a palavra, se não houver o alimento, aquilo não vai funcionar. Porque a palavra é o nosso alimento diário. A palavra é o nosso alimento e a nossa meditação dia após dia. Aleluia.
Com ela eu posso viver uma vida de paz. Mesmo que em meio a desafios, mesmo que em meio ao caos, eu posso caminhar em segurança. Aleluia. E ele diz ainda mais, elas são vida para quem as acham. As pessoas estão procurando paz em vários lugares. As pessoas estão procurando paz na medicina. As pessoas estão procurando paz em satisfazer algo que é momentâneo. E às vezes não é aquilo. E muitas vezes, com certeza, não é aquilo. Porque é momentâneo, aquilo vai passar. O momento vai trazer alegria. O carro novo vai ser maravilhoso, é bom, eu gosto. Vai trazer animação a você, mas depois, sabe, é o mesmo carro, não tem nada de diferente, não tem nada de novo, e o Espírito tem sempre algo novo, o Espírito e a palavra tem algo a acrescentar, o Espírito e a palavra, quando vier o dia mau, você está firme, forte e seguro nele, na palavra, aleluia, que te vai levar mais longe, aleluia, aleluia. Deus é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Sua mente consegue alcançar o que seria infinitamente e mais. Aleluia. É um infinito, algo que não acaba, algo que sua mente não consegue ver. Aleluia, porque Ele é poderoso para fazer algo grande e extraordinário. Aleluia, aleluia, mas eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai acontecer, porque é grande. Aleluia. É algo difícil de acontecer, mas o Deus que é do infinitamente mais, Ele realiza como Ele faz. Aleluia. 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 Você estando na palavra, você está no lugar seguro. Estando na palavra, estar no lugar seguro. Estando na palavra é estar firmado na rocha. Estando na palavra é estar confiante nele. É estar confiando naquilo que ele fala e naquilo que ele diz. Uma criança, quando ela recebe algo dos pais, que o pai promete que vai dar, ela não fica o tempo todo perguntando, porque ela está segura na casa que ela está. Ela está segura naquele que falou a palavra e que não vai falhar e que prometeu e vai lhe dar. Nós, os filhos, devemos estar assim, como crianças, seguros, debaixo da proteção do Altíssimo. Seguros debaixo dessa redoma de proteção, que a palavra nos traz como escudo. Ela é o nosso escudo, ela é a nossa fortaleza. Aleluia. A bondade dele, a Bíblia diz lá em Salmos, que ela nos cerca como um escudo de proteção. Aleluia. Então pode vir tristeza, pode vir enfermidades, mas a proteção está lá. O escudo está lá para você combater os dardos inflamados do maligno. Porque a palavra é o escudo de proteção dentro da sua vida, para você combater os dardos inflamados do maligno pela fé. Aleluia. Aleluia. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O Senhor nunca mudou, Ele é o mesmo Deus da palavra. A palavra dEle, aleluia. Ela é um remédio infalível para as nossas vidas, meu amado. Ela é um remédio infalível, ela não falha. Aleluia. Você pode até confiar num remédio que você toma diariamente, porque um médico prescreveu, estudou e disse que aquilo vai funcionar e você toma seguramente porque ele falou aquilo. E a palavra de Deus? Devemos tomá-la em nossos corações, tomá-la para as nossas vidas como remédio infalível, como remédio que não vai deixar de funcionar. Ela está sempre funcionando. Aleluia. Em todo o tempo a palavra funciona, funciona e funciona. Aleluia. A palavra não está parada, a palavra não perdeu a validade. Sabia que o medicamento ele perde a validade? As propriedades, as funções, aqueles componentes que tem nele, vai perder a validade. Mas sabe que a palavra não perde a validade. A palavra, ela permanece. Para sempre ao Senhor está afirmada a tua palavra nos céus.
ela está permanente para sempre, nunca perde a validade. Tudo que nela diz, todos os componentes de paz, de saúde divina, de alegria, de descanso, de provisão. Aleluia, todos os componentes, todos os ingredientes, podemos assim dizer, estão nela. Aleluia. Cabe a nós o valor que nós estamos dando a essa palavra. Cabe a nós o que nós temos feito com essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. O remédio que não falha, queridos. O remédio que não tem fim. Aleluia. Tem para todos. Mas sabe que você estando com Ele, você pode dar para outros. Aleluia. Se você está com seu tanque cheio, se você está cheio dessa palavra, se você está sempre com ela dentro de você, pode chegar alguém necessitado. E se você não estiver preparado e com essa palavra, como você vai socorrer o aflito? A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. Faça o bem. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Faça o bem. Faça o bem àquele que está próximo de você. Faça o bem aonde você estiver no seu trabalho. Faça o bem para aquele que está aflito e você muitas vezes nem sabe, está tão perto de você, no seu trabalho, na sua companhia, na sua convivência, na sua vizinhança, na sua faculdade. Faça o bem. Aleluia. Eu escutei um testemunho de uma das nossas jovens aqui da igreja. Não vou citar o nome, porque eu não combinei com ela. E ela disse que entrou em um dos banheiros da universidade. E ela disse que estava lavando as mãos. E ela escutou outra jovem conversando com outra, chorando. E uma das jovens dizia assim, se eu soubesse orar. Gente, olha que coisa. A jovem disse para a outra, se eu soubesse orar, eu ia orar por você. Mas a jovem daqui dessa igreja, aleluia, ela estava ouvindo. E ela não estava no meio da conversa, mas ela foi olhar. Sabe por que crente, né? Às vezes é intrometido assim, vai e entra no meio da conversa. É igual o nordestino. O nordestino não tem vergonha, irmãos, de perguntar, de saber, de chegar e entrar numa conversa. Paulistano é mais quieto, é mais, né, requintado, quietinho, né? Quando eu faço coisas assim, só o nordestino mesmo faz isso. A Gabriela fica morta de vergonha. Diz, mãe, pelo amor de Deus, não, mãe, você não vai fazer isso. Você não vai falar, você não vai... Gabriela, o que tem? Eu vou só chegar lá para a pessoa. Não tem problema nenhum. Mas sabe como é adolescente, né? Então, ela é adolescente e ela nasceu aqui. Então, ela tem mais o jeito daqui. Mas vai pegar o nosso também. E aquela jovem, queridos, ela foi olhar. E ela disse, posso orar por você? Aleluia. E ela foi lá e orou por aquela moça. Aquela moça estava altamente desesperada, compartilhando com algo dentro de um dos banheiros da universidade. Então, fazer o bem. Isso é fazer o bem. Aleluia, fazer o bem. Se a moça é crente, se não é, se acredita, se não acredita. Mas fazer o bem. Aleluia. Quantas vezes você está em ambientes em que você pode ir lá e trazer paz, e você pode trazer uma solução, e você pode trazer um conselho, um acerto, uma paz, uma alegria. E até mesmo você está em ambientes calados, quietos, mas a sua presença é a presença do Todo-Poderoso que vai trazer alegria nos corações e vai trazer paz naquele ambiente, vai dar segurança para quem está naquele ambiente por causa de você, da presença do Altíssimo. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus, queridos, ela não falha. A palavra, ela se move, ela está em movimento. Aleluia, porque quando a Bíblia diz que ela é viva e que ela é eficaz, ela se movimenta. E quando nós falamos ela vai nos lugares, nas pessoas, nos lugares onde há necessidade, a palavra está ali. Aleluia. Mas a palavra fechada, queridos, ela não vai ter movimento nenhum. Ela vai ser apenas um livro. Ela vai ser apenas a Bíblia. Mas ela falada, ela é o rema de Deus para tocar você, para tocar a sua vida e para tocar a vida de tantas pessoas. Aleluia. E por falar em rema, né? Se você não fez ainda, procura lá a diretora. E vai fazer um rema para você estar abastecido 3 dias na semana dessa palavra, ser instruído por ela, ser orientado por ela,
aleluia, crescer nela, avançar com ela, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, queridos, não fica no ano de 2024 ainda pensando ou choramingando aquilo que não aconteceu. Aleluia. Porque Deus continua sendo Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Aleluia. Quem pode impedir o nosso Deus de realizar algo grande? Aleluia. Aleluia. Sabe, muitas vezes a gente se entristece até por conta de algo que não aconteceu, de um visto, de uma prova, de uma aceitação numa escola. Mas sabe quem perde? Quem perde são eles que perderam a presença sua. A sua presença que ia fazer diferença, a sua presença que ia fazer diferença naquele país, a sua presença que ia fazer diferença naquele lugar, a sua presença que ia trazer algo grande e poderoso para aquele lugar. E não se entristeça, porque Deus tem algo grande e extraordinário para realizar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Deus é fiel e poderoso para realizar coisas grandes e extraordinárias. Aleluia. Sejam bem-vindos, queridos. Amém. Deus é Deus de recompensas. Amém. Ele é galardoador daqueles que eu busco, daqueles que eu servo com tanta dedicação e amor pelo próximo. Vocês estão fazendo bem, vocês estão fazendo algo que a palavra de Deus diz. Amém. Como Jesus andou por toda parte, andando, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Glória a Deus pela sua vida, pelo trabalho que vocês fazem lá em Campina Grande, de tocar a vida de muitos e de libertar tantas pessoas do vício, da droga, da pobreza, da miséria, da sujeira, e mostrar um Cristo tão real e tão vivo para elas. Isso é tão extraordinário e tão poderoso. Nós somos gratos, aleluia, por todo o trabalho que vocês fazem, porque nós somos uma família. A família Verbo da Vida, ela se estende no Brasil, nas nações. E nós vemos esse trabalho de vocês, isso toca as nossas vidas também. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Uma medida grande e extraordinária sobre a sua vida. Receba nessa manhã. Das chuvas dos céus, das chuvas do Espírito. Oh, aleluia, obrigado, Senhor. Oh, obrigado por uma diferença em todo lugar. No meio das jovens que muitas vezes só veem as coisas superficiais e naturais como sendo a riqueza, como sendo aquilo que é extraordinário. Mas que elas não se contaminem e que o coração permaneça fiel em todo o tempo para tocar, Senhor, com o seu amor, com a sua simplicidade, com a sua voz. Aleluia. E que o canto ao Rei do Altíssimo traga paz naqueles corações e que cada jovem comece a ver e enxergar que Cristo é a resposta por meio de você. Que Cristo é a solução, que Cristo pode te levar para algo mais que extraordinário do que elas imaginam. Que não é um país, não é a nação, não é as viagens, mas é o poderoso, o Altíssimo. É a sombra do Todo-Poderoso. Oh, breca socotoro branda. Meichanda la branda la rassomina. Recebendo mais força, mais força, mais força. Ha 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 ha. Oh, riabraca sombenene hamba la rasso. Ela braste kimbrondo ovrina rasso lebre de resso. Ha 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 ha. Oh, celebria branda rasso. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu mais. Obrigado, Senhor.
Obrigada pelo tempo de cantar, porque o tempo de cantar chegou, o tempo de se alegrar chegou, o tempo de dançar chegou. Alegres, alegres, porque estão vindo grandes e maiores coisas extraordinárias para a sua vida. Estou fazendo uma coisa nova hoje. Nuvrica somana, errebia baraha sombara balaha seque. Abraça, receba, celebre, dance, se alegre. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo vigor, pela fé, Senhor, para ir mais longe, pela fé para tocar o sobrenatural em nome de Jesus. Comece a orar outras línguas, queridos. Oh, é tempo de esquecer o que ficou para trás. É tempo de esquecer as coisas passadas. É tempo de avançar. É tempo de perdoar. É tempo de tocar o sobrenatural. Em nome de Jesus. Oh, Sambarabaha. Ingodorombanahasso. Receba. Etebia brocosso. Erabacacumiria paradalaba. Enjorrebababa. Eselelelele brava. Oh, Jehová. Ombrasto cobribabalabahasso. Enjeria pra. Ombraca sombria. Echela braca seque cheribri. Me jondolo manaha sombria delebre. Oh, rababababaha. Aleluia. Oh, solabranda raso. Essa labranda